Quem encontrou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verso 9, procura vir ter comigo depressa. Verso 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Amém. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus, dizendo que Ele é bom. Meus irmãos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Este apóstolo Paulo era um judeu religioso antes de conhecer a Cristo e perseguidor dos cristãos. Paulo não era um homem bom aos olhos humanos, ele era perseguidor. Ele respirava, inspirava ameaças de morte. Quando nós lemos a respeito de Paulo, os estudiosos dizem que ele prendia cristãos, que ele perseguia cristãos. Ele mesmo, na primeira carta, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 13, diz a respeito de si mesmo: fui blasfemo, perseguidor e insolente. Alguns dizem que Paulo, antes de conhecer a Cristo, era como uma fera indomável. Ninguém controlava a fúria de Paulo, ninguém controlava a força e o ímpeto de Paulo ao perseguir os cristãos. Mas, indo a caminho de Damasco, com o objetivo de fazer mal aos cristãos, ele se encontra com Jesus o Cristo. Esse encontro é tão espetacular que logo no encontro ele entende que ele está falando com o Senhor. Ele faz uma pergunta para Deus, ou melhor, para Jesus. E Jesus diz: Paulo, eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. A partir daí, a vida de Paulo é transformada pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é interessante sabermos, porque não existe pessoa má o suficiente que Jesus não possa o transformá-lo. Ele pode ser traficante, ele pode ser homicida, ele pode fazer mal e todo mundo na comunidade ter medo dele, mas diante de Jesus todo joelho se dobra. Paulo agora, ele tem uma missão. A missão é pregar o evangelho. A missão é propagar a palavra do Todo-Poderoso. Esse homem começa agora a pregar a palavra, e ele é um plantador de igreja. Ele é alguém que começa a fundar igrejas e estabelecer igrejas nas cidades que passa. Por onde Paulo passa, o rastro da graça fica. Onde
Paulo passa, a semente vai sendo germinada, vai sendo lançada e o Senhor vai dando crescimento. Parece comigo e com você, a gente vai passando e mesmo sem falar muitas vezes do nome de Cristo, lá no trabalho alguém olha para você e já diz: eu acho que você tem algo diferente, eu sinto uma energia boa, eu sinto uma energia positiva. É que ele não sabe falar, mas é que ele está sentindo o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Paulo ia passando e as igrejas iam sendo geradas por Deus através da tua vida. Paulo planta igrejas na Galácia, em várias cidades da Grécia, da Macedônia. Paulo planta a igreja em Corinto, Filipos, Tessalônica, Éfeso. E Paulo, para isso, ele trabalha em unidade. Paulo, para isso, ele trabalha em comunhão. Paulo, para isso, ele trabalha em conformidade com os irmãos. Não dá para trabalhar na obra e ter frutos verdadeiros se não for em unidade, em união e em comunhão. Paulo, ele trabalha com Barnabé, Paulo trabalha com Marcos, Paulo trabalha com Timóteo, Paulo trabalha com Lucas, Paulo trabalha com Áquila, Paulo trabalha com Priscila. E o interessante é que quando estudamos a respeito de cada um deles, me parece que cada um deles tem uma personalidade diferente, mas todos estão olhando para o mesmo propósito e trabalhando para a glória de Deus. Paulo trabalhou com muitos, mas ele adotou espiritualmente um jovem chamado Timóteo. Timóteo é um homem jovem. O texto, quando fala que Timóteo é jovem, deixa claro no original que ele é jovem para o ministério. Talvez ele não seja um adolescente, mas para a função que foi chamado. Ele era novo, mediante o padrão que existia na sociedade, mas mesmo assim, era mais jovem. Timóteo, ele era tímido. Timóteo, ele não tinha experiência, mas ele tinha disposição em aprender. Coisa linda é encontrar um jovem com disposição em aprender. Coisa linda é encontrar um adolescente com disposição em aprender. Em um século que, quando falamos com jovens sem o Espírito Santo de Deus, muitos deles falam: eu já sei fazer. A minha filha tem 4 anos e hoje eu fui andar com ela na rua. E para protegê-la dos carros, eu disse: segura na minha mão. Ela disse: pai, eu já sei, eu já sou grande. 4 anos. Mas Timóteo, ele é disponível em aprender. Timóteo, ele está olhando para Paulo e está dizendo: Paulo, eu preciso aprender com você. Paulo, eu preciso crescer com você. Paulo, me instrua. Paulo, me direciona. Paulo, me ensina. Paulo, me mostra como eu devo fazer. Paulo é a referência para Timóteo. E em contrapartida, Deus está usando Paulo para motivar Timóteo, dizendo: Timóteo, eu sei que você é tímido, mas desperta o dom de Deus que há em ti. Eu sei que tu tem algumas dificuldades físicas, eu sei que você carrega algumas doenças, mas não permita que a sua timidez, que as suas dificuldades te parem, não, avança, porque o nosso Deus te dará vitória. Eu quero louvar e exaltar a Deus por esta igreja, pelo pastor desta igreja, pelos coordenadores de jovens e de adolescentes desta igreja, porque lá fora tem alguém motivando os
nossos jovens. Lá fora tem alguém motivando os adolescentes, e a motivação é: fuma um baseado que tu vai ficar na brisa, coloca essa roupa que tu vai ficar descolado, faz desse jeito que tu vai entrar na roda. Mas aqui dentro Deus está levantando os Paulos, que está motivando os Timóteos e dizendo: leia a palavra, Timóteo, ora ao Senhor, Timóteo, ignora as suas incapacidades e avança debaixo da palavra, prega a palavra, Timóteo. Enquanto lá fora tem alguém motivando para o que é mal, aqui dentro Deus já levantou Paulo para dizer: eu acredito em você, Timóteo, eu confio em você, Timóteo. Logo, logo quem está pregando é você no meu lugar. Porque Paulo sabe que é usado, irmão. Paulo é usado. Paulo tem experiência. Paulo sabe. Paulo já está andando faz tempo. Mas Paulo sabe também que não é eterno. E que precisa preparar a próxima geração. Um líder verdadeiro só é um líder se ele deixa preparado um subsequente a ele. Esse é o papel do líder, gerar novos líderes. Aí Paulo está olhando para Timóteo e está dizendo: Timóteo, eu acredito em você. Timóteo é imaturo, mas tem potencial. Timóteo é novo, mas tem chamada. Timóteo não sabe algumas coisas, mas está com o coração disponível para aprender. Oh glória! Tem hora que o Timóteo sobe aqui, ele não sabe pregar muito bem, mas ele está querendo pregar. E Deus vai ajudar e ele vai pregar. O Timóteo, ele não é nem muito afinado, mas ele sobe aqui e você vê a alegria dele cantando. E glória a Deus, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens querem pregar, querem cantar. A gente tem que se preocupar se eles não quiserem mais. Quem vai pregar? Não, dá para outra aí. Alguém quer orar? Não, chama outra aí. Aí a gente fica preocupado. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que chama e acende a chama do chamado no coração do vocacionado. Aleluia. Aí Paulo, ele está escrevendo esta segunda carta a Timóteo. Paulo, ele escreve essa segunda carta e ele está dando instruções a Timóteo. Ele está orientando a Timóteo. E esta segunda carta, ela tem algumas características. Porque esta segunda carta é a última carta escrita por Paulo. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo está passando por perseguição. O imperador Nero procura impedir o avanço da fé em Roma. Ao escrever esta carta, há perseguição contra os crentes. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo está preso em Roma. Paulo está abandonado pela maioria dos seus amigos. Está sendo julgado injustamente. E ele deixa claro na carta dele: eu sei que dessa vez eu vou morrer. Ele sabe que vai morrer. Está preso, abandonado, mas está escrevendo uma carta para Timóteo. E esse é o último escrito de Paulo. A última carta escrita por Paulo é a segunda carta de Paulo a Timóteo. E há quem diga que as palavras mais importantes de um homem sejam as suas últimas. É como se ele estivesse parando e fazendo uma recapitulação de toda a tua vida, resumindo e deixando uma orientação para Timóteo. Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer, mas está escrevendo uma carta para Timóteo. Mas esta carta se tornou cânon bíblico e entendemos que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, Paulo não está só escrevendo para Timóteo, mas Paulo está escrevendo para nós também.
O cenário da época é perseguição do lado de fora. O levante maligno se levantando contra a igreja. O vento está soprando do lado de fora. A perseguição está aumentando. A opressão está aumentando. A dificuldade está aumentando. O vento está soprando. A onda está se levantando. E para piorar, a outra dificuldade que Paulo está enfrentando, ou que eles estão enfrentando, é que do lado de dentro os falsos mestres estão se levantando. Parece que Paulo estava olhando para 2025 e escrevendo esta carta para nós. Parece que ele estava enxergando a perseguição aumentando do lado de fora. Talvez ele já estivesse enxergando a política pressionando o povo de Deus. Talvez ele estivesse enxergando a cultura woke impregnando os teus preceitos na humanidade e pressionando contra a igreja. A igreja é perseguida por muitos movimentos idealistas. A igreja é perseguida pelo mundo aí fora. A igreja é perseguida por Satanás e os seus demônios. E para piorar, do lado de dentro, Satanás tem levantado alguns falsos mestres. Mas Paulo está escrevendo a carta a Timóteo, porque ele confia que Deus vai usar Timóteo nesta geração. O vento está soprando do lado de fora, falso mestre está pregando lá de dentro. É pregação da teologia da prosperidade, é teologia disso, teologia daquilo, é teologia liberal. Colocaram Deus numa coleirinha, agora Deus tem que fazer tudo o que eu quero, pregando esse evangelho dentro das igrejas, pregando esse falso evangelho mentiroso. Mas Paulo está com a tua consciência limpa. Olha o que ele diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3 e 4: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito ver você, para que minha alegria seja completa. O que Paulo está dizendo é: eu estou vendo a perseguição aumentando do lado de fora, eu estou vendo a pressão pressionando a igreja e o povo de Deus. Eu também estou vendo Satanás colocando falso mestre em cima do púlpito, mas eu dou graças a Deus quando eu lembro de você. Eu dou graças a Deus quando eu lembro de você. Eu exalto ao Senhor quando eu lembro de você. Quando eu te vejo pregando, eu dou graças a Deus. Quando eu vejo você orando, eu dou graças a Deus. Quando eu te vejo cantando, eu dou graças a Deus. Eu estou esperançoso, porque Deus está levantando Timóteos nesta geração. A orientação de Paulo para Timóteo não é fazer manifestação na Paulista. A orientação de Paulo para Timóteo não é bater boca nas redes sociais. A orientação de Paulo a Timóteo é: prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra, Timóteo. Não, eu não vou ficar despido na Paulista. Eu vou abrir a palavra e pregar a palavra. Não, eu não vou bater boca nas redes sociais. Eu vou abrir a Bíblia e dizer: está escrito. Eu vou abrir a Bíblia e dizer: o Senhor disse na tua palavra. Ô pregador, mas a verdade é que eu sou muito novo para pregar. Você não acha, não? Você acha? Você acha que você é novo para pregar? Você acha? Jeremias também achava. Jeremias 1,5, o texto diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que eu te formasse no ventre. Primeira informação: quem te formou fui eu. E as nações te dei por profeta. Eu te formei,
tu é meu, e eu presenteei as nações com a tua vida, porque coloquei palavra do céu na tua boca. Então disse eu: ah, Senhor meu Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque onde eu te mandar, oh glória, onde eu te enviar tu irás, e tudo que eu te mandar tu dirás. Você é o Timóteo de Deus nessa geração. Você é o Timóteo de Deus nesta geração. Jovens e adolescentes, levantem a mão por gentileza. Vocês são os Timóteos de Deus nesta geração. É com você que Deus está contando. E não adianta jogar a responsabilidade para o lado, não. É com você que Deus está contando. Agora, a perseguição está aumentando. A dificuldade está crescendo. O próprio Paulo está preso, irmão. Imagine você. Geralmente a gente lê esse texto e a gente não entende o cenário que estava inserido. Imagine que a perseguição ferrenha comece no Brasil, em São Paulo. E então, você está se referenciando no seu pastor. E então, prendem o seu pastor. Levam ele para uma prisão de segurança máxima. E decretam: semana que vem, ele morre. E aí, irmão? E aí, irmão? Porque Paulo morreu. Paulo foi preso. E nesse contexto aqui, ele mesmo disse: eu estou preso e vou morrer. A perseguição aumentou. A dificuldade aumentou. E pode surgir no meu coração o medo de abandonar, abrir mão, largar tudo que eu construí para não padecer por essa dificuldade, não passar por esta dificuldade ou por esta perseguição. O texto que lemos apresenta um segundo nome. O segundo nome é Demas. Demas era um homem cristão. Demas trabalhava com Paulo. Quando ele escreve a carta aos Colossenses e Filemão, isso nos deixa muito claro. Demas era obreiro. Demas era cooperador na obra. Demas era um apoiador. Vamos trazer para os dias atuais? O Demas cantava o hino da harpa, junto comigo. O Demas vinha para a escola dominical. O Demas usava a camiseta do congresso. Ele comprou a camiseta do Creio, da Umadeb, dos varões. Ele colocou a gravata. Ele estava inserido no contexto da igreja, no contexto da obra. Adorava ao nosso lado. Estava conosco e servia ao Senhor com alegria. Mas o texto diz: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Por quê? Porque Demas me desamparou. Por quê, Paulo? Amando o presente século, e foi para Tessalônica. Eu vou te contar um pouquinho do que era a cidade de Tessalônica. Não estou falando a igreja em Tessalônica. Estou falando a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era a capital da província romana na Macedônia, a principal metrópole da região. Uma cidade próspera, com um dos melhores portos do mar Egeu. Tinha uma importante rota chamada Via Egnácia, que ligava as grandes cidades da época. Tessalônica era a porta para o comércio no império. Era movimentada e sempre tinha muitos comerciantes por ela passando. Era uma cidade politeísta. Adoravam a deuses gregos e romanos. Não só aos deuses gregos
e romanos, mas adoravam a César como se ele fosse um Deus. Eram hostis quanto à fé cristã. A imoralidade era desenfreada, envolvidos com prostituição física e prostituição espiritual. Eram injustos nas suas negociações, enganando uns aos outros, brigavam uns com os outros, eram egoístas, e era uma cidade triste e desesperançosa. Aí Demas, amando o presente século, alguns estudiosos dizem que, quando o texto está dizendo que ele amou o presente século, o texto está dizendo que ele amou a própria vida, amou o próprio tempo, amou as suas próprias coisas, e talvez por isso, por conta da perseguição, tenha abandonado a tua fé cristã em detrimento de guardar a tua vida. Outros dizem que ele abandonou a tua fé e se envolveu nos seus pecados e delitos, agora se afastando da presença do Senhor e agora amando o mundo e tudo o que no mundo há. Aquele que estava aqui do lado de dentro foi para Tessalônica. Aquele que estava aqui dentro foi para Tessalônica. O texto está nos apresentando duas possíveis gerações: a geração Timóteo e a geração Demas. A geração Timóteo é aquela que permanece aos pés do Senhor e aos pés da sua liderança. A geração Demas prefere amar o presente século e vai para Tessalônica. Agora, o que eu acho mais interessante é que não havia teletransporte, então ele teve que fazer uma caminhada. Demas teve que montar a tua mala, colocar as suas roupas dentro da mochila, colocar a sua mochila nas costas, e a cada passo que ele dava em direção a Tessalônica, ele se afastava da sua liderança. A cada passo que ele dava em direção a Tessalônica, ele se afastava do teu propósito. A cada passo que ele dava em direção a Tessalônica, ele desamparava os seus irmãos. A cada passo que ele dava em direção a Tessalônica, ele se afastava da comunhão com Deus, da comunhão com seus irmãos e da comunhão em comunidade. Demas é o exemplo que nós não podemos seguir. E eu vim pregar para alguém nessa noite que está passando por tanta perseguição, está passando por tanta prova, está passando por tanta dificuldade, que até pensou em montar malinha e ir para Tessalônica. Quem sabe você disse para o Senhor: Senhor, eu não sei quanto tempo mais eu aguento na obra, eu não sei quanto tempo mais eu aguento pregando a palavra, eu não sei quanto tempo mais eu aguento na tua presença, eu não sei quanto tempo mais eu aguento nesta igreja. Talvez seja a hora de montar a minha malinha, de comprar uma passagem para Tessalônica e sair da presença do Senhor. E Satanás jurava que este era o teu último culto, mas antes de você pagar a passagem para Tessalônica, antes de você entrar na passagem, entrar no ônibus, entrar no trem, entrar no barco, fugindo da vontade do Senhor, o Senhor chegou primeiro e está dizendo: tu não vai para Tessalônica, eu não te chamei para ser igual a Demas, eu te chamei para ser igual Timóteo. Você não é Demas, você é Timóteo. Você não é Demas, você é Timóteo. Talvez ele olhou para Tessalônica e pensou: Tessalônica é mais fácil, Tessalônica é mais legal, Tessalônica é mais tranquilo, Tessalônica ninguém está sofrendo como eu estou sofrendo. Eu estou vendo meus amigos que não servem ao Senhor e parece que a vida deles está melhor do que a minha. Uma vez eu falei isso para o Senhor, há muitos anos atrás. Eu estava servindo ao Senhor e disse: Senhor, aqueles meus amigos do tráfico estão andando de carro importado e eu estou gastando 1 hora de ônibus para chegar na tua igreja. Aí o Senhor olhou para mim e disse: a diferença é que você não é Demas, você
você não ama o presente século, você não ama os bens materiais, você não ama o status monetário, você não ama as coisas dessa terra. Você é Timóteo, você tem propósito, você tem chamada, há uma responsabilidade nos teus ombros, e a palavra para você é: você não vai parar, você não vai abandonar, você não vai retroceder, porque a ordem de Deus sobre a tua cabeça é: tu vai pregar a palavra, tu vai pregar a palavra, tu vai pregar a palavra. Quando for fácil, prega a palavra, quando for difícil, prega a palavra, porta fechada, prega a palavra, porta aberta, prega a palavra, em tempo e fora de tempo eu vou pregando a palavra, porque a pregação da minha boca não está condicionada ao meu cenário atual, ela é a palavra de Deus. Com a porta fechada é palavra de Deus, com a porta aberta é palavra de Deus. Eu doente é palavra de Deus, eu não vou parar de pregar. Alabarassuri calamande orrécia, alai daracemi nagaiô. Tá sem força, né? Pensando em parar. Mas Jesus chegou primeiro e está rasgando a passagem para Tessalônica. Oh glória! Rasgando a passagem para Tessalônica. E tem um outro texto na Bíblia que é maravilhoso. Esse aqui é para quem queria ir para Tessalônica, mas Deus não deixa. Isaías capítulo de número 40. Verso de número 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pregador, mas eu vim já decidido a falar com o pastor no final do culto, mas olha você aí de novo, esperando no Senhor, clamando ao Senhor, ouvindo a tua palavra, e mediante a tua palavra, eu quero dizer para você que Deus te renova agora, o Espírito Santo de Deus te fortalece agora. Desse desânimo, essa incredulidade, essa falta de esperança sai da tua vida agora, porque a palavra de Deus tem poder para nos animar, e a palavra para você nessa noite é renovo. Seja renovado pelo Espírito Santo de Deus agora. O Espírito Santo de Deus abraça o teu coração. Você não vai parar. Você não vai para Tessalônica. Tessalônica não é o teu lugar. Tu é Timóteo. Tem chamada, tem propósito, tem projeto, e Deus não abre a mão de você. Você entendeu a palavra de Deus? Quem entendeu a palavra, diga amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, e Deus permaneça nos sustentando. Não cesse de orar pela minha vida. Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado. Posso orar? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu não te conheço, mas Deus conhece. E talvez, você pegou uma passagem para Tessalônica e estava em Tessalônica até o dia de hoje. Mas ouvindo esta palavra, entendeu: meu lugar não é em Tessalônica, meu lugar é aos pés do Senhor, meu lugar é aos pés da minha liderança, meu lugar é em comunhão com os irmãos, e eu quero voltar para o centro da vontade de Deus. Se você é esta pessoa que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entrando no centro da vontade dele, eu te convido a levantar a mão, e eu quero orar por você. Ali há uma vida, vem para cá por gentileza.
Há uma vida voltando para o centro da vontade do Senhor. Alguém que entendeu que não há vida fora do Senhor. Não importa bens materiais, não importa as coisas que essa terra possam nos oferecer, se não estivermos no centro da vontade do Senhor. Existe mais alguém que deseja entregar a tua vida a Cristo? Me dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa, orar pela tua vida, orar pela tua família. Está acontecendo festa no céu agora. A festa no céu não é condicionada quando a gente faz congresso na terra. E eu gosto de congresso, irmão. Mas a festa no céu, quando uma alma se arrepende e diz: Senhor, eu quero voltar ao centro da tua vontade. Qual é o nome deles? Qual é o seu nome? Evangelista e Rosana? Rosângela. Os dois estão voltando para Cristo? Glórias a Deus. Um está se reconciliando e a outra está vindo para Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Existe mais alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não? Eu vou orar por eles. Curve a sua cabeça. Você que não veio, levante sua mão. Senhor, nós oramos por este casal, ó Pai. Eles ouviram a Tua palavra. A Tua palavra foi pregada, ó Senhor. E a Tua palavra não precisa de subterfúgios, ó Pai. A Tua palavra é poderosa. Ó Senhor, a Tua palavra cumpriu o propósito no coração deles, ó Pai. E eles estão agora, ó Senhor, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ó Pai querido, eu quero te pedir, ó Senhor, que o Senhor transforme a vida deles a partir de agora, de dentro para fora, que haja, Senhor, arrependimento genuíno e que o Teu Espírito Santo comece a instruí-los em todas as coisas. Ó Pai querido, eu quero te pedir que todas as correntes sejam quebradas, que toda obra maligna feita contra a vida deles seja repreendida agora, toda opressão contrária, toda obra negativa e maligna seja repreendida agora, em o nome de Jesus. Ó Pai querido, quebra as correntes, quebra as algemas, quebranta esses corações dia após dia, firma na Tua presença, levanta eles, ó Pai, como referenciais nesta geração, e glorifica o Teu nome, ó Pai. Eles são Timóteos, ó Pai, e o mundo perdeu mais um Timóteo, e nessa noite a Tua igreja glorifica o Senhor, porque o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que batiza, e em breve aparecerá nos ares para arrebatar a Tua igreja. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai. Meu Deus, eu quero te pedir também que o Senhor renove os que estão fracos, levante os que estão caídos, anime os que estão desanimados, que eles saiam fortalecidos e regozijando ao Senhor pela Tua presença e pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer amém por essa boa palavra? Glória a Deus. Saia daqui fortalecido para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu peço